Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar aí de 2019. Eu sou a Simone, trabalho no marketing da Tocato. E a gente vai falar sobre um tema hoje, acredito que muito interessante para todos aí que estão buscando a evolução na carreira, que é a transição de uma carreira de TI para o mundo do BI. O nosso consultor técnico, Demetrios, vai falar sobre o tema com vocês hoje. E em relação às perguntas, né, nós sempre temos aí ao final dos nossos webinars o espaço para responder as perguntas. Eu peço que vocês encaminhem elas através do chat. Podem encaminhar durante todo o webinar e aí no final a gente vai abrir aí para as respostas. Então, Demetrios, pode continuar aí, sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo aí. Se puderem confirmar que estão me escutando, por favor, enviem mensagem ali no chat, só para eu ter a confirmação aqui porque vocês estão escutando. Legal, já recebi a confirmação aqui. Bom, vamos começar o webinar de hoje. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente sou muito lisonjeado de vocês estarem dedicando esse tempo para esse webinar, principalmente porque se vocês estão participando desse webinar aqui, possivelmente vocês estão em um momento da vida de vocês que estão pensando ou repensando em, de repente, fazer algumas alterações para melhor na vida de vocês. E olha, vocês não estão sozinhos. Mais de 56% dos trabalhadores de carteira assinada do Brasil estão insatisfeitos com o seu emprego. Ou seja, mais de 18,7 milhões de pessoas. Pessoas que querem se sentir mais realizadas no que fazem, querem se sentir mais úteis, ou talvez que querem ter uma renda maior. E vocês? Alguma vez nos últimos 6 meses, você já se sentiu insatisfeito com o que faz ou com os seus resultados, acreditando que poderiam ter resultados maiores? Tem pensado ou pensou em migrar para uma área que, em média, tem um salário maior que 97% dos assalariados do Brasil? Pode imaginar isso? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, para uma ou para todas, então, com certeza absoluta, vocês estão no lugar certo que vocês deveriam estar hoje aqui, de todos os lugares possíveis do mundo e do universo. Porque a partir de agora e até o final desse webinar, você vai descobrir como o BI pode suprir as suas necessidades, as oportunidades na área no Brasil e em outros países, como, por exemplo, Austrália, Estados Unidos, Emirados Árabes e entre outros. E além do mais, nós vamos compartilhar com vocês, até o final do webinar, o caminho das pedras de como se tornar um profissional que está no topo da lista em valorização neste ano e no futuro, segundo a revista Computer World. O profissional mais valorizado que está em ascensão neste ano, no topo, número 1, o profissional que trabalha com dados, cientista de dados, e outras nomenclaturas que tem para essas áreas. Vamos lá, então? Bom, hoje aqui nós estamos apresentando esse webinar. A Tocato é a empresa onde eu sou especialista em clique, em BI, Business Intelligence, e daqui a pouco eu já vou explicar o que significa exatamente BI, em palavras simples e fáceis de entendimento. Estava conversando com uma amiga minha esses dias e falei, já pensou em migrar por BI? Ela disse assim, ó, só de ouvir BI eu já acho que é algo difícil. Eu falei, não, é um nome bonito, mas dá para explicar isso de forma simples. O simples e de forma efetiva. É o que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Falar de uma forma, com palavras simples, de fácil entendimento. Então, a Tocato, ela tem mais de 12 anos de experiência em BI no Brasil. Ela é a empresa, a maior empresa que fornece serviços e produtos de BI com ClickSense para o governo brasileiro, a maior empresa do Brasil. Dá para imaginar isso? Olha, só para vocês terem noção, nós estamos dentro do Ministério Público de Santa Catarina, do Ceará,
do Paraná, Ministério do Planejamento, Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. Olha, são tantos departamentos do Brasil, do governo, que eu teria que imprimir aqui para lembrar de todos. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas afinal, por que você está aí, Demetrios? Não tinha ninguém para colocar e colocaram você aí, por livre, o famoso por livre e espontânea pressão? Não foi assim. Então, meu nome é Demetrios, eu sou especialista em clique, e para falar sobre transição de carreira, eu poderia começar falando há muitos anos atrás, quando eu comecei na área profissional, trabalhando, onde eu era ajudante de pedreiro. Então, eu vou encurtar a história, logicamente, desde quando eu era ajudante de pedreiro até chegar aqui, muitas transições aconteceram. Então, chegou um momento, em 2012, isso há 7 anos atrás, onde eu poderia voltar a trabalhar em um cargo onde o salário seria por volta de R$2.000. Ou então, eu poderia migrar para o BI, fazer um curso de BI e buscar uma oportunidade para o BI. Foi quando eu conheci essa área que nós estamos falando aqui de Business Intelligence, inteligência de negócio. Então, felizmente, eu tive ajuda aí para tomar decisão realmente muito boa na minha vida, que foi fazer essa transição, lá em 2012. Bom, desde lá, pessoal, foram muitas certificações. Eu tenho a certificação de ClickView, Developer Design, eu tenho a certificação de ClickSense, Data Architect e Business Analyst. Tem certificações da Microsoft de implementação de BI, de projetos de BI, SQL Server, certificação da Microsoft de queries no SQL Server. Tem certificação como Scrum Master, para Scrum.org. Certificação como Master Practitioner em PNL. Fiz essa formação no Brasil, também no exterior, na Inglaterra, em Londres. Então, eu tenho mais de 14 certificações internacionais. E falando por transição, recentemente eu fiz uma. Eu estava morando no Brasil, há 3 anos atrás, e fui para os Emirados Árabes. Aí talvez vocês estejam dizendo, foi lá para conseguir um trabalho melhor, sair do Brasil, nessa coisa. Não foi exatamente isso. Eu fui para lá, na realidade, motivado pelo amor. Olha aí, olha que lindo, hein? Fui para casar, minha esposa morava lá, fui lá para casar. E eu sempre tive na mente que, trabalhando com o BI, trabalhando com o Click, objetivamente, eu conseguiria trabalho em qualquer local. Então, lá, 3 anos atrás, praticamente, exatamente, foi de 15 de fevereiro de 2015, eu fui para Dubai. E lá, então, comecei a fazer entrevistas. Bom, resumindo a história, em poucos meses, em 2, 3 meses, eu poderia escolher a proposta para aceitar. Por quê? Porque os profissionais da área de BI, eles são altamente valorizados. É bem diferente do que você ir para uma empresa e ter que implorar para conversar com as pessoas, ter que implorar para ter uma entrevista. É bem diferente. Quando você é um profissional da área de BI, seja júnior, pleno ou sênior, e é importante dizer isso. Demetrios, você tem tantos anos? Não, desde o início. Desde os projetos, Rodrigo Pães deu essa oportunidade. Desde então, toda empresa que eu contatei, toda empresa que eu mandei currículo, toda necessidade que eu tive em relação a isso, sempre foi muito bem recebido. Por quê? Porque existe uma escassez de profissionais no mercado. E não é de profissionais que não é como as pessoas dizem, profissionais qualificados, sênior, entende? É assim, em todos os níveis. Essa semana mesmo, ligou o CTO de uma empresa de Bitcoin aqui em Florianópolis para mim e disse assim, Demetrios, eu quero contratar um analista júnior de BI. Tu tem algum? Eu falei, olha, cara, nós também estamos com vaga aberta e não tá fácil de achar. Mesmo pedindo sem experiência na ferramenta em si. Alguém que queira migrar para o BI, que esteja buscando isso e tendo uma decisão. Não é fácil. Eu acho que se as pessoas soubessem o quanto que é bom, o quanto que dá uma realização em trabalhar com BI,
o quanto que também existe um retorno financeiro, porque isso também é importante, eu acho que mais pessoas migrariam para o BI. As pessoas não sabem. Então, é por isso que, por livre e espontânea vontade, eu sugeri nós começarmos esse ano com esse webinar. Janeiro, início do ano, aquela época de realizar novos planejamentos, novas metas, reavaliar o que nós queremos da vida, não é mesmo? Perceber o que nós fizemos de bom, o que nós queremos melhorar, o que nós não queremos mais. Talvez esse seja o momento para iniciar aí uma transição de carreira. Não acha, Rafael? Talvez seja o momento dela. Sim, claro. Bom, então deixa eu falar para vocês assim, afinal de contas, como nós vamos falar bastante de BI aqui, eu vou explicar para vocês o que é BI, o que é Business Intelligence. Muito obrigado, Rafael, está colocando o cabo de rede aqui para ficar mais rápido, é isso? É melhor. Tranquilo. Vamos falar de BI, Business Intelligence. O que significa? Inteligência de negócio. O que é inteligência de negócio? É um conceito atual, tem por volta de 20 anos aí no mundo que começaram a lançar esse conceito de inteligência de negócio. Eu vou resumir para vocês de forma simples. Hoje em dia, nós estamos vivendo aí na era da transformação digital. O que é a transformação digital? E como é que eu posso falar que isso é uma era da transformação digital? Bom, nós chamamos de era. Tudo que nós chamamos era é tudo quando teve algo muito marcante que realizou uma mudança drástica na nossa sociedade. Era do gelo, era das pedras, então são as eras, né? E por que é a era da transformação digital? Bom, hoje, em alguns estados, até mesmo a carteira de habilitação você pode ter somente no celular. Tudo está se transformando em algo digital. É impressionante. Quem tem filho pequeno sabe disso. Antigamente, nós tínhamos que brigar com os nossos pais. O meu pai, por exemplo, falava, olha aqui, ó, antes de escurecer, quero você em casa, hein? Quero jogar futebol aqui na praça. Hoje é diferente. Hoje nós, pais, estamos arrastando os nossos filhos para eles saírem para a rua. Por quê? Está todo mundo aqui no mundo digital. Então, hoje em dia, tanto o governo como o pessoal da área privada, tudo está passando para cadastros online, tudo é digital. Cada vez mais. Inclusive, esses dias vi um vídeo, acho que é no Japão ou na China, agora dúvida em relação que japonês e chinês tem aquela brincadeira que tudo meio parecido, né? Não, mas não é. E lá tem mais de 2 milhões de câmeras na rua com identificação facial, em que a polícia pode colocar um retrato ali de alguém que estão procurando e na hora já sabe onde está aquela pessoa. Então todos os nossos cadastros, até mesmo a expressão facial lá, já estão no computador. Há muitos anos atrás, quando a gente via no Fantástico, os japonesinhos no celular, nós achávamos um absurdo. E hoje nós estamos assim. Então é tendência, porque tudo está transformando para o meio digital. Bom, talvez você diga assim, olha, Demetrios, eu sei aí pelo menos uma ou duas coisas que digitalmente não seria tão prazeroso. E eu concordo com vocês. Agora, para todas as outras, é inevitável. A transformação digital está aí. E sabe o que isso significa? Milhões, bilhões, trilhões de dados, de informações na internet, em computadores, na nuvem. E o que adianta ter esse emaranhado de informações, de dados na nuvem, nos computadores, nos hardwares, se nós não podemos saber o que isso significa? Nós precisamos ter um tradutor. Imagina você vai pegar, você trabalha em uma empresa no supermercado e você vai analisar todas as suas vendas de todos os seus cupons no banco de dados, vai aparecer um monte de registro, trilhões de registros. Como é que você vai chegar a alguma conclusão olhando um relatório dessa forma? Imagina se você imprimir, eu nem sei quantas páginas nós usaríamos para isso. E é por isso que veio esse conceito de BI. BI, pessoal, é a tradução
dos dados que estão lá armazenados, para criarmos um painel, uma visão, no computador, onde de forma fácil a pessoa pode saber quantidade de vendas, 2 milhões, faturamento, 5 milhões, quantidade média de produtos por cupom, 20, de forma fácil, sem precisar varrer todo aquele banco de dados, imprimir, analisar. Nós traduzimos essas informações. Então, o BI, inteligência de negócios, é pegar dados e transformar esses dados de uma forma simples em informações inteligentes, que através dessas informações inteligentes, os gestores, os diretores, até mesmo vendedores, o pessoal de recursos humanos também, todas as áreas, podem tomar melhores decisões. Por exemplo, na área de recursos humanos, qual é o meu indicador de turnover? Quantidade de pessoas que estão entrando e saindo da empresa. Qual é o indicador? Qual é a meta da empresa? Nós sabemos que quando uma pessoa sai da empresa hoje, nós vamos ter que contratar outra. E a perda da empresa não é somente nos primeiros 3 meses que a pessoa entra, onde ela vai engatinhar no negócio, ela vai estar aprendendo. Não. A perda da empresa já começa antes. Porque antes dessa pessoa sair, pedir demissão, por exemplo, ela já vem em uma diminuição dos seus resultados. Então, quanto menos pessoas saírem, melhora a produtividade. Então, são exemplos, e nós traduzimos isso em painéis simples. E para fazer isso, que é relativamente simples, tendo o entendimento e o conhecimento, é que nós estamos com falta de pessoas no mercado para fazer isso. Porque hoje nós temos ferramentas, e eu vou mostrar para vocês aqui até o final desse webinar, eu vou fazer uma demonstração rápida, acreditem, rápida, de 3 minutos, de como criar um painel de BI, usando a melhor e maior ferramenta de BI do Brasil e do mundo. Certo? E agora, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já sabiam o que era BI? Vocês achavam que era difícil? Com essa explicação, não parece que ficou mais fácil entender o que é o BI? Não parece mais simples? Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas, elas começam a falar com palavras tão rebuscadas que algo que poderia ser simples, elas complicam. Não sei se você conhece pessoas que, conversando, elas conseguem complicar tudo que elas fazem. Bom, eu conheço algumas. A nossa função aqui, a nossa função é simplificar, é facilitar a vida de vocês. Em relação a esse mercado que está em falta, como eu disse para vocês, em breve eu vou falar sobre o rendimento da área de BI. Hoje, por exemplo, nós estamos com oportunidades em Florianópolis, em São Paulo, contratando consultores, anúncios em que muitas vezes nós demoramos para receber currículos. E olha, não é que nós estamos com aqueles requisitos absurdos que tem, às vezes tem uns requisitos que são absurdos, né? Não, não. Às vezes só uma pessoa tem um requisito simples ali para preencher. Nós temos vagas, por exemplo, para júnior. Quando nós vamos contratar uma pessoa que é júnior, claro que ter uma experiência com BI é um diferencial. Pô, isso é óbvio. Claro, com certeza. Agora, toda experiência que você teve na sua vida, você pode aproveitar no BI. E eu vou dizer também, daqui a alguns minutos, como modificar o seu currículo para ficar mais atraente, para que você seja chamado também para entrevistas nessas oportunidades de BI que estão aí no mercado. Ainda mais, vocês já chegaram a pesquisar sobre os rendimentos que tem a área de BI? Como eu falei para vocês, em 2012 eu poderia escolher entre entrar em um cargo que o salário era 2.000 e ir para a área do BI, em que o salário de um júnior, a pessoa que está iniciando em BI, já começa nesse patamar. A média salarial de um profissional de BI no Brasil
CLT é R$ 7.000, segundo o site Love Mondays. R$ 7.000. Salário mínimo para um júnior, pessoa que está começando, que não precisa ter necessariamente experiência com BI, que não precisa ter certificações e etc e tal, R$ 2.188. E salários que chegam acima de R$ 18.000. Essa média salarial, ela é maior que 97% das pessoas, por exemplo, se eu for pegar aqui o estado de Santa Catarina. Agora, imagina ele. Parece uma mina de ouro, não é mesmo? Pois é assim que eu vejo. Só que muito mais do que isso, porque o dinheiro por si só é pequeno, é pouca coisa. Nós não queremos exatamente o dinheiro, e sim o que nós vamos fazer com ele. E quem aqui nunca pensou, eu até escolheria trabalhar em outro lugar, com outra coisa, recebendo menos, é melhor do que eu fazer isso que eu estou fazendo. E com BI não é assim que funciona. Por quê? O profissional de BI, ele é valorizado. Porque o produto de BI, ele é feito, ele é desenvolvido para os cargos de pessoas que estão tomando decisão, que estão fazendo acontecer, que agregam valor para a empresa, seja na área privada ou na área governamental. E se você perguntar, Demex, eu até achei legal, pô, bacana, o salário é legal, parece realmente que é uma área que pode ser simples, com um conhecimento adquirido, parece que eu vou ter uma realização, algo importante. Quem aqui não quer se sentir útil? Mas, assim, qual é o tipo de pessoa que pode fazer essa migração para BI? Essa é a questão. Qualquer pessoa que consiga aprender pode fazer a migração para BI. Qualquer pessoa. Eu tenho vários exemplos para falar para vocês. Eu prefiro falar exemplos, porque é melhor, não é mesmo? Aqui mesmo na Tocato mesmo, nós temos uma pessoa que vem surpreendendo muito aí, um júnior nosso, o Fabiano. Ele veio da área de designer. A minha esposa, que trabalhava em Dubai, na área financeira, quase 7 anos. Nesse último ano que nós retornamos para o Brasil, nos últimos 7, 8 meses aqui em Florianópolis, ela realizou a migração, fez os cursos de BI, do ClickSense, e depois de 6 meses que ela começou a fazer esses estudos, ela já começou a trabalhar no primeiro projeto da área financeira. Já conheci, em uma outra empresa que eu trabalhei, a pessoa que era biólogo e migrou para a área de BI. Por quê? Porque ele teve facilidade no aprendizado. Tem um rapaz, um amigo meu, o Marcos, talvez até esteja aqui no webinar. O Marcos fez um curso comigo, foi acho que agosto, outubro, em Chapecó. Bom, no mesmo mês, a empresa dele já colocou ele para a área de BI. Foi bem rápido, não é mesmo? Claro, ele já tinha alguns conhecimentos. Então, claro, talvez algumas pessoas demorem um pouco mais que as outras. E fique tranquilo, eu vou falar o tempo que é necessário para fazer essa transição, que pode variar de um para o outro. Agora, o que é importante dizer é que é possível qualquer pessoa fazer a transição para o BI. Porque tudo que nós vivemos, todas as experiências da nossa vida, nós temos o mínimo aprendizados. E esses aprendizados nós podemos utilizar no BI. A pessoa que é de RH, que é de gestão de pessoas, quando trabalhar em projetos na área do RH, na área de gestão de pessoas, já vai ter um conhecimento diferenciado, por exemplo. Então, não importa qual é a área, é possível, sim, qualquer pessoa migrar para o BI. Logicamente, cada pessoa tem o seu caminho, o seu momento e o seu tempo. É importante respeitar isso. O legal é ter esse mindset de crescimento, que diz, é possível fazer isso, certo? E por que vocês acham que as pessoas decidem fazer uma transição de carreira? Por que você já pensou alguma vez em fazer transição de carreira? Bom, como você sabe, eu já fiz várias vezes. O que fez você fazer uma transição de carreira? Já pensou nisso? Olha,
Eu tendo pessoas aí para realizar a transição de carreira há muitos anos. Em 2014, atendi um amigo meu, queria fazer uma transição de carreira, queria sair da empresa que ele trabalhava vendendo aparelhos de celular em Porto Alegre, o Robson. E por quê? Porque os valores da empresa, o que a empresa fazia e como ela fazia, entrava em conflito com os valores dele. Então, ficar naquele ambiente, fazer o que ele tinha que fazer, de acordo com as autoridades de cima falavam o que ele tinha que fazer, para conseguir vender chips, para conseguir vender planos, ele não conseguia fazer isso. Doía na alma quando ele fazia isso. Então, ele procurou a transição de carreira por causa disso. Hoje, ele está morando na Austrália e está lá estudando, inclusive, BI. Qual outro motivo? Financeiro. É óbvio. E quem aqui não gosta de dinheiro? Eu acho que a pessoa não gosta de dinheiro, ela está com algum problema. Claro que o que tem que cuidar é para não deixar o dinheiro tomar conta da tua cabeça no momento que você coloca o dinheiro acima das pessoas. Aí sim, a coisa se inverteu. Mas isso é uma outra história. Agora, o fator financeiro é um motivacional, um fator que motiva as pessoas para fazer uma transição de carreira. E o BI é uma das áreas que mais paga, que o salário é maior que a maioria das áreas. Bom, melhor eu falar por mim, vou falar, por exemplo, sobre minha esposa, na área financeira. Quem aqui trabalha na área financeira? Quem aqui é assistente financeiro? Analista financeiro? Olhem os salários de um analista financeiro. Olhem os salários de um assistente financeiro. A pessoa tem que se qualificar, estudar, tem que ser muito inteligente e paga um salário baixíssimo. Ou a pessoa faz outros trabalhos, ou ela junta renda com outras pessoas, ou então, às vezes, fica até difícil de se sustentar. Salários de, às vezes, menos de R$2.000, ou de R$2.000 a R$3.000. E tu vê, no BI, tu vê pessoas começando no primeiro nível, como júnior, já com esse salário. É um absurdo. É por isso que nós estamos querendo, que nós decidimos fazer esse webinar, para esclarecer você que gostaria de ter esse esclarecimento sobre essas possibilidades. Porque é um absurdo, não é? Imagina só, se você pode dedicar 8 horas do seu dia, todos os dias da semana, para um negócio que você vai se sentir mais realizado e vai ter um retorno maior financeiro, por que não? Algumas pessoas têm crenças limitantes em relação a isso. Tem um amigo meu que disse, que eu sou burro. É sério, ele diz mesmo. Eu sou burro, eu não consigo aprender. Qual foi a última vez que você parou para aprender algo? Não, nem faço isso. Então não vai aprender mesmo. Alguns anos atrás, um amigo meu disse assim, Demetrios, como é que você lê tantos livros? Eu falei, olha, cara, eu uso uma técnica milenar. A técnica é assim, ó. Eu paro, eu sento, aí eu pego o livro e abro. Eu começo a ler a primeira palavra, ali da esquerda para a direita, e eu vou lendo linha por linha, até chegar no final da página, depois a outra página, aí eu viro a página. Depois eu faço a mesma coisa. Quanto mais eu leio, mais livros eu li. Parar e fazer. É isso que eu aconselho. E nós vamos falar sobre isso. Como realizar essa transição de carreira. Como setar esses objetivos para alcançar isso. Tá bom? Bom, conforme nós informamos no início do webinar, quem tiver perguntas podem mandar aqui para o usuário Marketing Tocato, que no final do webinar, não chegou no final ainda, que no final do webinar vai ser aberto aí o chat para realizarem perguntas, certo? E quando uma pessoa decide fazer uma transição de carreira, quais os obstáculos que surgem? Porque é óbvio que surgem obstáculos, com certeza absoluta. Eu recebi aqui eu estou nessa situação. Sou diagramador e terminei agora a faculdade de sistemas. Exatamente. Então, você sabe justamente isso. Terminou a faculdade, é diagramador, e agora? Como é que são as vagas? Por
por que você se dedicou tanto estudando. É para isso? Nossa, dá para ser melhor. E você pode contar com a gente nesse caminho. Eu vou dizer como, até o final do webinar. Já tá chegando no final. Podem ficar tranquilos. E quais os obstáculos que podem surgir durante essa transição de carreira? Claro que, de repente, poderia ter alguma dificuldade no aprendizado. Olha, eu já trabalhei com umas ferramentas de BI que era muito difícil. Meu primeiro projeto lá com o Rodrigo Pantes, meu amigão que deu oportunidade para mim, ele deu a oportunidade. Mas, nossa, a ferramenta era difícil, uma MicroStrategy, era complexa, tinha que saber muita coisa. Só que eu estava decidido, então eu fui. Só que eu tive a sorte, alhamdulillah, de conhecer o ClickView na época, que hoje é o ClickSense. E quando eu conheci o Click, eu comecei a perceber que um projeto que no MicroStrategy, por exemplo, lá em 2013, se demorava um ano e meio para fazer, em Click nós fazíamos em 6 meses, de forma muito mais fácil. Hoje em dia, as melhores ferramentas de BI, no topo da lista está o Click. Existe o Instituto Gartner, talvez vocês já tenham ouvido falar. Se vocês não ouviram falar ainda, ele é um dos institutos mais conceituados na questão de pesquisas de mercado na área de negócios. O Instituto Gartner tem um quadrante mágico. Tem 3 ferramentas. E o Click está lá. Está lá, eu acho que entre a primeira e a segunda posição. Agora eu vou dizer, com certeza absoluta, o ClickSense é o melhor e maior software de BI do mundo e do universo. Quando eu trabalhei lá em Dubai, eu só trabalhei para projetos do governo de Dubai, Abu Dhabi, Oman, do Catar, somente com as ferramentas Click. Olha, Dubai há 40 anos atrás praticamente não existia. Você acha que uma potência dessa e usar uma ferramenta que não acompanhasse essa transformação rápida e poderosa? Não. Os árabes são muito inteligentes. Agora, eu vou falar com vocês um pouco sobre o ClickSense e como que ele facilita esse aprendizado. Para início de conversa, eu vou mostrar para vocês, ele é drag and drop. O que isso significa? Arrastar e soltar. Você pode desenvolver uma aplicação de BI utilizando o ClickSense sem entender de programação, de Big Data, de banco de dados, de query. Por quê? Porque ele tem as telas que facilitam todo o trabalho para você. E é sério isso. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar isso para vocês. O ClickSense, só para vocês terem uma ideia, antes que eu mostre aqui, ele é uma ferramenta que você pode buscar as informações, esses dados lá, que eu falei no início do webinar, de todos os meios que seja possível de armazenar. Na nuvem, em servidores, em TXT, em planilhas. Quem aqui nunca trabalhou com planilhas? Em e-mail. Nossa, eu não conheço nenhum local que o ClickSense não consiga acessar esses dados. Através dos adaptadores, os conectores que nós chamamos. E sabe como é que a gente faz para usar esses conectores? Nós só clicamos nele lá na tela. E sabendo o usuário e senha, nós já acessamos os dados. É simples. É por isso que o ClickSense tem dado resultados extraordinários para as empresas que utilizam. Pela sua facilidade e velocidade de desenvolvimento. O que isso faz? Agrega valor rápido. Hoje em dia as pessoas querem questões que agregam valor. Quem conhece aqui o framework Scrum, por exemplo, sabe muito bem disso. As pessoas querem algo que agregue, não só na vida profissional, como pessoal. Quem é aqui que vai casar com qualquer um aí que não faz diferença nenhuma na tua vida? Eu nunca faria isso. Eu, com certeza absoluta, eu casei com a melhor mulher do mundo que agrega mais valor na minha vida. E é por isso também que eu trabalho com o ClickSense.
Eu não tenho motivo para olhar para um lado, para nenhuma outra ferramenta, porque simplesmente o ClickSense supre todas as necessidades e dá possibilidades que eu nem usei ainda. Eu vou mostrar isso para vocês. Ele tem características únicas que nenhuma ferramenta tem. Eu vou mostrar isso para vocês também. Vai ficar muito mais fácil de entender. Isso aqui que é legal, que a versão para instalar no computador, ela é gratuita e sem limite de função, que nem muitos softwares são. Ou seja, após terminar o webinar, você acessa o site da Tocato e vai lá e faz o download do ClickSense, que se chama ClickSense Desktop. Você já pode instalar no seu computador e já pode começar a usar com todas as funções liberadas, forever and ever. É impressionante isso. Mas tá meio estranho isso. Por que disponibiliza assim gratuitamente? Pessoal, é para provar o quanto que é poderosa essa ferramenta. É claro que as empresas, elas não podem desenvolver em um computador e somente isso. Elas precisam que os gerentes acessem de qualquer lugar, que os vendedores acessem a ferramenta de qualquer lugar. Então, é necessário um servidor. Esse servidor possui um valor de licença, certo? Ou seja, a versão de desktop para você instalar no seu computador é gratuita. Você aprende de graça. Você que é autodidata, você já pode aprender agora. Pode pegar cursos no YouTube e já começar a aprender. Sabe aquela planilha pessoal de gastos? Arrasta lá para o clique. Arrasta para lá e você já vai ver que pode fazer alguns gráficos. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu vou compartilhar agora a minha tela, ClickSense Desktop. Então, aí está aparecendo o ClickSense. Espero que todos estão vendo. Se alguém puder dar uma confirmação ali, confirme que estão vendo a minha tela. Então, aqui nós temos o ClickSense Desktop. Eu vou criar aqui, criar novo aplicativo. Aplicativo teste para os novos analistas BI do Brasil e do mundo. Gostei desse nome. Criando. Estão vendo aí? Por favor, alguém confirme no chat, para que todos consigam acompanhar a minha tela, que eu vou fazer uma demonstração. Ok. Abrir aplicativo. Estou abrindo aqui o aplicativo. O que eu vou fazer agora? Agora chegou a hora de colocar os dados. Demetrios, eu não entendo de banco de dados. Eu não entendo de programação. Assim, eu até nunca estudei muito TI. Como é que eu posso fazer isso? Olha, você sabe usar Excel? Sei. Você já copiou um arquivo de um local do seu computador para outro? Ah, isso já, né? Então você já pode usar. Eu vou pegar aqui uma aplicação, uma planilha de Excel e vou só arrastar. Olha, ó, solte o arquivo para carregar dados. Eu vou soltar. Soltei. Olha só, e a mágica acontece. Nesse momento, o clique faz toda a leitura dos dados dessa planilha e ele já mostra para nós todas as abas que tem a planilha, todas as colunas e todos os registros. Eu vou selecionar todas as abas porque eu quero carregar tudo isso. Eu resolvi que eu vou fazer o BI agora dessa empresa aqui, eu quero carregar tudo. Como é que eu faço? Ali, ó, adicionar dados. Vou adicionar os dados. Quando eu adiciono os dados, o ClickSense já mostra de uma forma visual, e é a única ferramenta de BI no mundo a fazer isso, de forma visual, todas as abas que tem. E sabe o que ele faz também que é único? Nenhum outro software, programa, aplicativo de BI faz isso no mundo todo. É isso. Associações recomendadas aqui na direita. Para que nós consigamos ligar essas abas, esses dados uns com os outros, nós temos que saber quais são as colunas que se juntam. O ClickSense faz essa análise para nós. E ele já dá aqui a indicação, as recomendações de associações. O que eu faço? Eu só clico em aplicar tudo. Cliquei. Agora ele já uniu tudo. E ele mostra aqui de uma forma visual como que essas tabelas estão se juntando. Tabelas pedidos, está se juntando com clientes,
com os detalhes do pedido. Legal. E agora o que eu faço? Lá, ó, carregar dados. Agora o ClickSense, de uma forma rápida e poderosa, carregou todos os dados em 2 segundos. Tá bom. Agora vamos para a parte mais legal. Vamos lá criar o nosso painel. Primeiro painel de BI que nós vamos criar. Estou fazendo aqui, acho que deu 1 minuto só por enquanto até agora. Não é mesmo? Para criar esse painel de BI, talvez você diga, Demetrios, eu não fiz nenhum curso ainda, não assisti vídeo no YouTube, eu não sei mexer nisso aqui. É difícil, tu me enganou. Calma, calma. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui em sites, aqui do lado direito? Clica aqui. Isso aqui que o clique vai fazer, olha só que legal. Gerar insights. Ele vai analisar os dados para vocês e ele já vai sugerir os tipos de gráficos que você pode adicionar no seu painel, na sua pasta. Cliquei em adicionar a pasta, ele já adicionou lá esse aqui. Ah, eu quero ver se tem mais algum aqui com alguma informação que vai ser legal eu saber. Vamos lá? Tudo isso aqui são as sugestões do ClickSense para vocês de gráficos que vocês podem adicionar lá no painel. É legal ou não é? Ah, então eu quero colocar, eu quero ver quais são os transportadores que mais transportam aqui. Adicionar a pasta. Tá bom assim. Sai do Easy Insights. E já está aqui o nosso primeiro painel de BI com os gráficos. O que isso nos diz aqui? Visualmente, de forma simples. É só conseguir enxergar nesse caso, né? Nesse gráfico aqui, o que nós podemos descobrir aqui olhando? Qual é o quadrado maior? Esse aqui tudo, ó. Roupas femininas. É óbvio, as mulheres compram muito mais roupas que os homens. Eu vivo dizendo isso à minha esposa aí, ó. Tá aqui a prova. Então, em menos de 3 minutos, eu desenvolvi o primeiro painel de BI com vocês aqui. E aí, parece simples ou não é? Interessante, né? Bom, vamos continuar aqui para finalizar. Se vocês têm perguntas, mandem aí para o Marketing Tocato, que daqui a pouco já vai ser o momento para realizar elas, tá bom? Já estou finalizando. Talvez você esteja se perguntando, o que é preciso para fazer um planejamento de uma transição de carreira? Então, nós criamos aqui o caminho das pedras para você seguir e para você criar o seu planejamento para fazer uma transição de carreira para o BI. Para isso, é preciso, primeiro, definir objetivos. A importância de saber o que quer e o caminho a seguir é essencial. É que nem no filme Alice no País das Maravilhas. Ela para num cruzamento onde tem 3 ruas. Tem uma árvore e lá em cima tem o gato. O gato aqui. E a Alice pergunta, gato, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato diz para ela, depende. Depende de onde você quer ir. Então a Alice responde, eu não quero ir para nenhum lugar, qualquer lugar serve. Então o gato diz para ela, se você quer ir para qualquer lugar, se qualquer lugar serve, então você pode pegar qualquer caminho. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qual é o seu objetivo, qualquer caminho vai servir. Por isso que é importante primeiro ter um objetivo definido. Qual vai ser o primeiro objetivo? Para qual área você quer ir? E qual nível que você quer entrar nessa área? Vamos dar um exemplo? Nesse exemplo aqui eu vou colocar na lista de BI ClickSense Júnior. Então tá, nós temos o primeiro passo, definir o objetivo. E agora, em relação ao salário? Se o salário for menor, para alcançar o teu salário atual, quanto tempo após você iniciar nessa área, você vai conseguir alcançar o seu salário atual? É preciso você pesquisar isso. Se eu vou começar como júnior, como BI júnior, eu vou começar com um salário de 2.000, 2.500. Se eu tenho alguns conhecimentos que eu posso iniciar já como BI pleno, qual é o salário? Bom, depende da sua área. Sei lá, vamos botar aí 4.000, 5.000, não sei.
Quanto tempo você vai demorar para alcançar o seu salário atual? A renda que você precisa atualmente para sobreviver. Você precisa ter isso anotado. E depois, terceiro passo. Quanto tempo vai demorar para eu alcançar esse primeiro nível desejado? Ou seja, quanto tempo que você vai demorar para alcançar esse primeiro cargo, esse primeiro emprego, lá de BI Pleno ou BI Júnior? Como eu falei para vocês, a minha esposa, para conseguir o primeiro projeto de BI, demorou 6 meses. Ela não tinha conhecimento de BI. O Marcos, das lojas Schumann, fez um curso, no primeiro mês já fez a transição, porque ele já tinha conhecimentos. Então, cada pessoa tem um tempo diferente para realizar essa transição, certo? É importante saber isso. E por quê? Porque você tem que saber o quanto de dinheiro que você tem que guardar para se sustentar com esse gap financeiro, se você tiver gap financeiro. Porque em muitos casos o salário já é maior. Ou então você vai ter que se programar para apertar as rédeas da vida na área financeira para pagar o preço por algo maior. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo que nós queremos porque nós estamos dispostos a pagar o preço por isso, porque depois vai valer a pena. O que adianta? Você ter o salário que é um pouquinho maior hoje, você não aceitar diminuir o seu salário, por exemplo, e ficar com esse salário para o resto da vida. Enquanto poderia começar um pouco abaixo lá e em 1 ano, 2 anos, já ter um salário maior. É importante ter uma visão de futuro, certo? Então, e por que isso? Porque é importante nós acreditarmos que vai valer a pena isso para nós. Como eu estava falando para um amigo meu hoje, nós temos que ter um pensamento grande. As pessoas que têm um pensamento grande, elas não olham alguma coisa somente como a coisa é agora. Elas olham aquilo da forma como essa coisa, essa situação, como ela pode ser. São as pessoas que pensam grande. Vamos pensar grande, pessoal. Hoje eu vou iniciar nesse nível. Só que em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, eu vou estar naquele nível. Então, eu hoje tenho 7 anos em BI. Eu aqui ocupo praticamente o maior nível aqui na Tocato, ou quase o maior nível. Atuo em conjunto com o meu gestor, Fábio Antunes, na área de gestão e coordenação de projetos também. Em 7 anos, tinha menos tempo, tinha 4 anos de experiência. Quando fui lá para os Emirados Árabes, atuei como Product Owner, utilizando Scrum, em projetos de BI. Então, é pouco tempo, vale muito a pena. Só que é importante você escrever isso, certo? Só que assim, esse tempo, ele pode ser mais rápido ou mais demorado, o tempo inicial. Por quê? Porque depende da forma como você vai aprender. Se você for autodidata, reservar meia hora por dia para aprender, talvez não seja tão positivo, tão rápido, você realizar um curso. Tem vários cursos por aí no mercado de BI, de ClickSense, só que também, o que adianta você realizar um curso que não tem autoridade no mercado para uma empresa que é certificada pela Click, que tem essa vinculação da Click. O termo não é exatamente certificação, e sim esse vínculo oficial à Click. E é por isso, por exemplo, que quando eu migrei do BI para o Click, em 2013, que eu saí daquela ferramenta horrorosa, uma Strategy, e fui para o Click, eu fiz um curso na Tocato, em 2013, aqui em Florianópolis. Eu nem trabalhava na Tocato, trabalhava em outra empresa, na Nelway, aqui em Florianópolis. Eu fiz um curso de 1 semana. Nossa, me salvou, porque eu estava estudando em casa. Só que é óbvio que é bem mais demorado do que vir uma pessoa especialista, mestre, e já dá todo o caminho das pedras o que fazer. Então, eu recomendo fortemente que vocês busquem esse conhecimento em empresas que têm essa autoridade, assim como a Tocato tem. Tem várias empresas que têm academia, tipo a academia da Tocato, que tem os cursos de ClickSense fundamental, que são baratos. Você realiza online, só que ao vivo com um instrutor. Realmente vale muito a pena. Isso vai encurtar o teu tempo para fazer essa transição de carreira.
Mas digamos o seguinte, digamos que você fez o curso, que você aprendeu, e aí você quer um emprego. Você quer saber como é que nós podemos te ajudar? Eu vou dizer aqui para vocês. Vamos falar sobre o currículo. No currículo, como é que você pode colocar a sua experiência, mesmo que não tenha experiência em BI, de uma forma atrativa para quem estiver olhando? Você vai colocar lá, por exemplo, em transição de carreira para BI. Você vai colocar no resumo o quanto que você quer fazer a diferença trabalhando com BI. O quanto você considera isso importante. Para trabalhar com BI, é importante ter paixão por aquilo. As pessoas querem hoje em dia, as empresas querem pessoas que trabalhem com paixão. E não assim, tem uma vaga de BI? Aí o meu currículo. Pode ser. Me chamam lá que de repente eu quero. Quem é que vai te contratar assim? Então, se você tem uma experiência como assistente financeiro, você vai colocar os processos da área financeira que você trabalhou. Se você tem experiência na área de RH, você vai colocar a parte de processo que você trabalhou em RH. Se você não tem experiência em nenhuma empresa, só terminou a faculdade, você vai colocar isso. E você vai colocar o quanto que você acredita que pode fazer a diferença utilizando o BI e trabalhando naquela empresa e que você está buscando uma oportunidade. Nós, empresas da área de BI, estamos acostumados a dar oportunidade para júniores, pessoas que estão migrando de outra área, sem que conheça a ferramenta. A primeira coisa que nós fazemos quando uma pessoa entra, e não só nós, assim como a NEL em 2013, quando eu entrei lá, eu saí do MarketStrategy para ir trabalhar lá, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela me colocou em um curso de clique. Então, é normal, não só a Tocato, como outras empresas, fazerem isso. Então, se você quer fazer essa migração, eu até nem estava programado para falar isso, mas vou falar. Se você quer fazer essa migração, mandem o seu currículo para o meu e-mail, ou para o meu e-mail aqui do marketing da Tocato. Coloquem lá, por favor, encaminhem para o Demetrios, porque eu, pessoalmente, vou olhar todos os currículos e eu vou encaminhar para empresas que estejam interessadas. Salientando que nós mesmos estamos com vaga em Florianópolis e em São Paulo, tanto para júnior, quanto para pleno e também para sênior em algumas cidades. Quem ainda não aprendeu, mas quer aprender, manda um e-mail para o marketing, manda um e-mail para mim, Demetrios, dá uma ajuda aí. Como é que você pode facilitar para que eu faça o curso da Academia Tocato, que é um curso rápido de 2 dias, 16 horas? Qual é o valor? É barato? É barato, mas ainda para mim não é tanto. Manda um e-mail para mim. Eu vou ajudar todas as pessoas que enviarem para mim da melhor forma que eu puder para isso acontecer. Tá bom? Eu só quero lembrar de uma coisa. Que uma decisão só é verdadeira seguida de uma ação. Enquanto você falar, eu decidi que eu vou fazer uma transição de carreira, mas você nem enviou um e-mail para mim, mas você nem enviou um e-mail para o marketing da Tocato, para a Academia da Tocato, perguntando informações do curso, você vai ficar falando, mas talvez seja caro, mas eu acho que eu não vou conseguir. Primeiro, faça, pegue as informações, analise. Uma decisão só é verdadeira quando tem uma ação que vem ao mesmo tempo. Tá certo? Bom, espero ter colaborado aqui com todos. E nesse momento, então, eu abro aqui o espaço para quem tiver perguntas, podem mandar as perguntas aí, que é um momento aberto para que vocês façam qualquer tipo de pergunta relacionada, obviamente, ao webinar. Tá bom? Temos uma pergunta aqui, Demetrios, do Diogo, que ele comentou se é a questão de procura e demanda, havendo mais mão de obra, se a média salarial vai baixar, né, levando em consideração aí a área do BI. Olha, a grande questão é a seguinte: na área da área de dados, de informações, cientista de dados, a demanda ela está crescendo cada vez mais. Então, nós não podemos falar que, se aumentando o número de candidatos, vai diminuir o salário, porque a demanda está crescendo cada vez mais e vai continuar crescendo. Agora, se você falasse assim, Demetrios, nós vamos ter agora 10 milhões de pessoas que migraram para o BI. Olha, talvez iria baixar o salário.
Mas essa quantidade de pessoas, vamos usar aqui o censo do que realmente faz sentido. Aqui nós temos 78 pessoas. 78 pessoas, rapidinho o mercado absorve. Para você ter noção, nós quase não conseguimos dar conta do total de horas que nós temos contratadas pelos nossos clientes, por causa da ausência de profissionais, e nós estamos sempre contratando. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Olha, sabe, esse negócio de dados é tão impressionante que tem um projeto de um profissional do Bitcoin de mandar um computador para o espaço para ele começar a minerar Bitcoin lá do espaço. Sério. Agora, sabe o que é interessante? Essa mineração tem que chegar até aqui e ela tem que ficar armazenada em algum lugar. Sabe o que significa? Mais dados. Isso não vai parar tão cedo. Não sei quanto tempo vai durar. 100 anos, 200 anos, não sei se eu vou estar vivo para ver isso acontecer. Mas uma coisa eu garanto, pelas próximas décadas, quem tomar decisão agora está muito à frente das outras pessoas. Legal. O Vanderlei perguntou sobre os nossos cursos aí da academia, né? Se eles são específicos para certificações da Clique. Ele deu o exemplo aqui do QCC. Sim, legal, QCC, né? Então, todos os nossos cursos, o conteúdo programático do curso da Academia Tocato, ele tem o conteúdo programático que cai lá na certificação. Então, assim, não é um curso focado para passar na certificação, porque senão nós iríamos pegar as perguntas e só estudar aquilo. Ele é um curso focado no desenvolvimento. Só que todos os assuntos que você vai aprender ali são os assuntos que caem lá na certificação. Então, eu posso assegurar com certeza absoluta que realizar o curso da Academia Tocato, do fundamental ou avançado, pode fazer uma gigantesca diferença para você conseguir a certificação. Ah, e detalhe, a certificação do Clique realmente faz uma grande diferença na carreira de um profissional. Um profissional que tem a certificação do Clique, ele dá um salto na carreira dele, porque tem várias atividades que é necessário ter a certificação. Então, para todas as áreas do Clique, até mesmo dentro, para quem está dentro, tem oportunidades gigantescas, quase ilimitadas. Não posso falar ilimitadas porque seria muita coisa, mas vale muito a pena conferir os nossos cursos, com certeza. Eu mesmo fiz, foi que salvou minha vida lá em 2013. Legal. O Jonathan está perguntando aqui em relação aos eventos da área, né? Ele disse que são vários eventos aí na área e se você recomenda algum evento de qualidade, um evento que faria diferença. No momento não tem nenhum evento para recomendar, viu, Jonathan? Recentemente teve um evento em São Paulo, Click Coffee Click, organizado pela IMAPS, que é a parceira da Tocato, pelo Celedo. E parece que foi um evento bem interessante, eu não fui, eu estava aqui em Florianópolis, então talvez aí acompanhar esse profissional no LinkedIn, você também pode me adicionar lá no LinkedIn, que eu estou compartilhando também eventos. Para quem é parceiro da Tocato, agora em março vai ter um evento que é o Conference da Tocato, só que no caso para parceiros. De toda forma, me adicione no LinkedIn, que quando tiver evento, com certeza eu vou compartilhar com vocês. Legal, o Vanderlei compartilhou aí que ele foi no evento, inclusive. Então, já tá ligado, né? Legal. O Jean Pierre encaminhou aqui que ele é formado em Administração e Comércio Exterior, que está estudando aí o mercado já em BI, já seguiu algumas das suas dicas, baixou o ClickSense, já fez umas simulações. E ele te pergunta aí se você acredita que ele tem chance no mercado de BI. Olha, Jean, até assim, eu estudei com o Jean, viu? Mas faz muito tempo isso, na Faculdade de São Judas, Administração de Empresas com ênfase em comércio exterior, que é a formação da minha esposa, Jean. Então, o que eu posso dizer? Na minha casa eu tenho um exemplo, né? A minha esposa é formada em administração, com ênfase em comércio exterior, e acabou de realizar essa migração. O que eu posso te dizer? Se a minha esposa pode, se eu posso, com certeza você também pode, Jean. A Gláucia perguntou aí se para quem está fazendo essa transição na carreira, qual é o curso indicado, né, para começar? Para começar, é o fundamental. É o fundamental, são 16 horas, 2 dias,
passa muito rápido, é com o instrutor certificado pela Clique, é online, só que ao vivo, com acompanhamento bem próximo do instrutor. E é esse curso, o Clique Ciência, Análise de Informações Fundamental. O investimento é bem baratinho, e você pode mandar e-mail para o marketing da Tocato e pedir mais informações que em seguida já vai ter. Nós temos uma agenda bem legal aí para esse ano. O Edmilson perguntou se os dados de BI são apresentados só pelo ClickSense ou eles podem ser inseridos em outros softwares e aplicativos. Olha, o ClickSense mesmo, ele pode exportar os painéis depois de criados, você pode exportar para PDF, você pode exportar relatórios, por exemplo, para Excel, então você pode exportar até gráficos como imagem, como apresentação de PowerPoint. Então, no ClickSense você pode fazer a exportação desses dados para outros arquivos, softwares. O Vitor está perguntando se para quem mora em cidades como Goiânia, onde não, até o momento não existem muitas oportunidades, o que você indica fazer? A questão é a seguinte, não é a quantidade que importa, e sim que as oportunidades têm e elas demoram para ser supridas, certo? Então, assim, eu não conheço nenhum lugar do Brasil que não tenha oportunidade para BI. O que, por exemplo, para quem conhece a área, na área do SAP, por exemplo, aqui em Florianópolis quase não tem vagas de SAP. Meu cunhado é gestor de projetos de SAP. Ele fala, não, em Florianópolis não tem. Só que Clique não. Até onde eu pesquisei até hoje, todas as áreas, e olha, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, pesquisando o mercado lá na Austrália, para o meu amigo Robson, que está fazendo transição de carreira lá, está estudando BI lá na Austrália. Eu fui para os Emirados Árabes, imagina lá no deserto, né? Não é mais deserto, Estados Unidos. Assim, quem consegue falar a língua do outro país tem possibilidades em diversos lugares. E, obviamente, talvez, às vezes você pode aproveitar uma oportunidade em outra cidade, em outro estado, aí você que decide, não é mesmo? Quer vir para Florianópolis, quer ir para São Paulo? Manda o currículo aí, nós temos vagas. Olha, em Goiás tem bastante vaga também, hein? Sim, já tem uma pessoa aqui interessada no seu contato, Vitor. Eu te mandei ali um chat. É, Olha, o Anderson está perguntando qual a diferença impactante que faria ele optar pelo Clique, né? Aí ele citou o ClickView ou ClickSense, ao invés do Power BI. vixe, vou ser bem sincero. O Power BI, para você desenvolver uma aplicação lá, você não vai ter que saber só de Power BI. Você vai ter que entender de várias outras aplicações que complementam o Power BI para funcionar. O Power BI não faz tudo sozinho. Precisa de outros softwares, aplicativos, mais cursos, mais dinheiro, mais tempo, mais demora no desenvolvimento e na manutenção. O ClickSense, ele faz tudo sozinho. Ele carrega os dados, ele faz as transformações dos dados, ele armazena os dados, ele mostra os dados para nós, ele exporta, ele manda por e-mail, ele faz tudo sozinho. Então, para mim, essa é uma diferença muito impactante. Legal. O Vitor está dizendo aqui que ele já fez todos os cursos do ClickSense, o fundamental e o avançado. E se você acredita que para o mercado de vagas há espaço para quem quer home office? Já não é tão fácil, sendo sincero, não é tão fácil por quê? Porque geralmente as empresas que trabalham com BI, elas trabalham com consultores alocados nos clientes. Nós, por exemplo, temos consultores no Ministério Público de Santa Catarina, na SSP de Santa Catarina. Então, geralmente tem essa alocação do consultor no cliente, ou então desenvolvendo no próprio escritório da empresa. Até assim, é engraçado isso. Lá em Dubai, eu trabalhava na grande maior parte do tempo home office. Só que assim, é outra cultura, tá bom? Então, talvez se você buscar no exterior, vão ter empresas com outra cultura. No Brasil, a cultura nessa área de BI
tem poucas oportunidades para se trabalhar home office. Até tem, mas realmente são poucas. Legal, eu acredito que foram essas perguntas. Eu acabei de enviar ali no chat para todo mundo, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, como o Demetrios comentou aí, vocês podem encaminhar e-mail para o marketing@tocato.com.br. O Vanderlei acabou aqui de dizer outra coisa. Se você acredita que os profissionais de ClickSense podem receber em 1 ou 2 anos aí profissionais com mais experiência, sendo. Não entendi. Também não entendi. Ah, tá. Qual o valor você acredita que profissionais em ClickSense, né, eles podem alcançar, eu acredito, valor salarial com 1 ou 2 anos de experiência? 2 anos, assim, ó, 1 ano de experiência é júnior, tá bom? O valor vai ficar ali da faixa de entre 2.200, 3.000. Com 2 anos de experiência, você fazendo a prova da certificação Clique, com certeza esse valor vai subir 3.000 pela faixa dos 4. Obviamente que tudo depende da tua negociação, mas é possível sim. Eu mesmo fiz esse caminho aí, tá? Pela minha experiência própria, eu dei esse salto aí em pouco tempo. E se eu fiz, é como eu falei, se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. Só que é aquilo, tem que sentar e se focar. Eu chegava a sonhar com o ClickSense, de tanto que eu estava focado. Então, tem que estar disposto a pagar o preço para merecer aquilo que você quer, né? Legal. O Edmilson perguntou sobre os cursos. Lembrando que os cursos da Academia da Tocato, eles são online, Edmilson. A gente tem a modalidade presencial, mas aí é em company, então a gente precisaria ter um número mínimo de alunos, mas os cursos são online, tá? O Pedro perguntou que ele é analista de suporte de TI, ele já é familiarizado, né, com o ClickSense, quer fazer a transição e ele pediu dicas aí para como convencer a chefia a liberar ele para o BI. Olha, geralmente, a boa notícia é que geralmente esse convencimento realmente parte de pessoas como você, que está aqui fazendo as coisas para provar o valor lá para cima. Como se faz isso? Baixa o ClickSense Desktop. Descobre quais são os relatórios que eles mais pedem. Porque geralmente as empresas que não têm BI ficam toda hora pedindo relatório para o pessoal de TI, toda hora. E demoram os relatórios. E no ClickSense você tem relatório em 5 segundos. Aí você desenvolve rapidamente um relatório, mostra como é rápido isso para ele, e geralmente é assim que se convence. Aí então você vai ter provado o valor aquilo. Uma vez convencido, o que é mais fácil? Buscar um profissional lá fora ou aquele profissional que está dentro de casa, provando que tem paixão, que está buscando agregar valor para a empresa? Na minha opinião, com certeza, eu iria olhar para ti como essa pessoa para, digamos, eu não gosto de falar muito dessa palavra, mas eu vou falar, para encabeçar esse projeto aí. Então, a minha dica é essa aí. Se você quer algumas dicas, manda um e-mail aí, não sei como é que é o seu nível, né, de conhecimento, mas, por exemplo, um curso fundamental já é suficiente para que você consiga desenvolver isso. Ou então, sendo autodidata, já que você parece ter essa facilidade. Legal. O Paulo perguntou ali, eu entendi que ele já fez os cursos em Sense, o fundamental e o avançado, mas ele ainda encontra algumas dificuldades quando precisa de alguma coisa mais avançada. E aí ele perguntou se tem a indicação de algum curso em português que ele poderia fazer. Olha, se você fez os cursos avançados da Tocato, eles são os cursos mais avançados que tem em Clique. Nós começamos a trabalhar com sete análises, com league table, com umas coisas mais avançadas mesmo. Que tem muitos consultores que nem chegam nessa parte avançada porque não precisa. Depende do nível da pessoa. O consultor sênior vai ter que saber isso. Então, assim, para buscar essas informações, a comunidade do Clique é o melhor caminho, porque é lá que nós temos essas informações. Não tem um curso mais avançado do que o próprio curso avançado da Academia Tocato. E se tiver, eu desconheço, mas eu conheço todos os cursos que tem aí, pelo menos os que têm mais autoridade no mercado.
A Caroline perguntou ali o que além, né, do ClickSense ela pode estudar para entender mais sobre a área. Ah, interessante a pergunta. Pode estudar sobre BI, Business Intelligence, o conceito. Pode estudar sobre o conceito de BI. É bom também saber o conceito. Na prática, saber o conceito geralmente não faz diferença. O que importa é você saber fazer na prática. Agora sim, sinceramente falando, foca no ClickSense, foca nesse aprendizado, não fica se dispersando, senão às vezes pode acontecer de ficar que nem o pato, não é mesmo? Que não voa direito, não corre direito, não nada direito. Então é melhor você se focar aquilo que realmente vai trazer os melhores resultados para você. O que é legal, complementar com os conceitos de BI. A Fernanda complementou a pergunta lá sobre a questão das lideranças, né, te deixarem trabalhar aí com o BI. Ela falou que ela utilizou esse exemplo aí de criar os relatórios no ClickSense, Ah, mas eles ainda optaram pelo Power BI devido ao número de licenças. Então, o que que é, ela pode fazer aí? é. Aí ela não pode fazer nada, né? Porque realmente a diretoria ela vai decidir por algumas questões. Então, às vezes, algumas diretorias elas escolhem o Power BI, por exemplo, mesmo sabendo que o Power BI trabalha com outras aplicações em conjunto, por causa da quantidade de licenças que sai mais barato. Só que o que elas não pensam na hora é que o custo de desenvolvimento e manutenção das aplicações vai ser maior. No fim, essa diferença em licença vai tudo por água abaixo. Se não foi feita a compra ainda, salienta no custo de desenvolvimento e manutenção, que no ClickSense é bem menor, porque está tudo em uma só aplicação. E já dentro do assunto, o Robson perguntou, ele é um consultor Power BI, e aí ele quer saber se a transição para o ClickSense nesse caso é mais tranquila. É, óbvio, é bem mais fácil, Robson. Eu mesmo, quando eu fui para Dubai lá, eu trabalhei num projeto da Microsoft. Meu primeiro projeto, eu trabalhei só em um projeto de web Microsoft e depois só para ClickSense. Só que eu não tinha trabalhado ainda. Só que como tem essa similaridade das ferramentas e com a experiência, a curva de aprendizagem que você vai ter é óbvio que é bem menor do que a pessoa que não conhece a ferramenta ainda. Cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem um momento. Então, pode ter certeza absoluta que você vai pegar e já vai se desenvolvendo. Baixa aí o ClickSense Desktop. Dá uma olhadinha aí que você vai se surpreender. É isso então, Demetrios, acho que aqui não temos mais perguntas, né? Só agradecer todo mundo e lembrar que vocês vão receber a gravação do webinar no e-mail que vocês fizeram inscrição aí. Então, todo mundo vai ter disponível o material para poder rever, encaminhar para quem acredita que é válido aí, né? Que também está nesse momento de transição. E fiquem de olho aí nos nossos comunicados, porque a nossa agenda de webinars retomou agora. E o próximo tema vai ser um tema pedido por muita gente, que nós fizemos um webinar comparando o ClickSense com o Power BI. E agora a gente tem aí um comparativo entre ClickSense e Tableau. Então, para quem quer conhecer mais as ferramentas aí, é um tema bastante interessante também. Isso aí. Legal, muito obrigado, pessoal. Contem comigo aí. Até mais, boa tarde.